Queria, em primeiro lugar, parabenizar que foi designado coordenador da Comissão de Óleo e Gás e teve a ideia de promover esse evento super importante. E queria também agradecer ao professor Padula, porque facilitou muito a minha exposição em seguida, já que ele deu um panorama da importância fundamental do petróleo e por que nós estamos sofrendo todo esse assédio. Eu queria dar um informe rápido antes de começar, que o senador José Serra, quando era candidato, foi pressionado pela Chevron, por que o PSDB não estava lutando contra a lei de partilha do governo Lula. E o Serra disse, não, deixa o Lula fazer o que ele quiser, quando eu for eleito eu desfaço isso tudo. Como ele não foi eleito, ele apresentou como senador o projeto de lei do Senado 131, que retira a Petrobras do pré-sal. Retira a obrigação da Petrobras de estar no pré-sal, mas quando você coloca um Pedro Parente na Petrobras e ele vende um campo dos melhores do pré-sal, que é o campo de Carcará, você vislumbra que a Petrobras, agora não sendo obrigada a participar dos leilões, não vai participar. O que ele vai fazer lá se ele já vendeu um dos melhores campos, que já está descoberto, já está perfurado e já está comprovada uma reserva da ordem de 2 bilhões de barris. Então, esse projeto foi aprovado no Senado e agora, ontem, foi concluída a sua aprovação. Ele na Câmara levou o número 4567, o governo passou o trator, aprovou, mas nós conseguimos, através do assessor legislativo Paulo César Lima, que faz parte de um grupo que a gente tem lá em Brasília, conta com Samuel Gomes, que é o chefe do gabinete da minoria do Senado. Trabalhamos muito para colocar uma emenda em que tentava atenuar o estrago que esse projeto faz. Dizia essa emenda que até 500 milhões de barris pode ser leiloado. Acima de 500 milhões, continuaria com a obrigação da Petrobras. Essa emenda foi absolutamente rejeitada, mas conseguiu-se que um deputado governista, Arnaldo Jordi, do PPS de Ceará, de Pernambuco, não, de Ceará, como base do governo, apresentasse uma emenda passando 500 milhões para 1 bilhão. Então, acima de 1 bilhão de barris, continuaria com a Petrobras. Abaixo de 1 bilhão, poderia ser leiloado. E argumentamos muito com alguns parlamentares da base governista, que tem mais ou menos 300 áreas do pré-sal, 30 áreas do pré-sal a serem licitadas. Dessas 30, 27 estariam abaixo do 1 bilhão de barris. Apenas 3 estariam mantidas com a Petrobras. E aí argumentamos com o pessoal do governo que a ideia é que o governo não fosse taxado de entreguista total da soberania, etc. Resumindo, a emenda foi ontem aprovada, o governo fechou a questão. Nós temos lá, contamos no Congresso com 98 deputados apenas que pensam na questão nacional. Os outros 415 pensam somente em levar vantagem. São chamados deputados que alinhados com o interesse próprio, barganhando com o governo. Então o governo fechou a questão e nós perdemos por cerca de 250 a 140 votos. Ou seja, a gente conseguiu 42 votos, inclusive do Esperidião Amin, que defendeu a emenda, mas, lamentavelmente, o governo passou o trator e aprovou a última chance da gente atenuar a emenda que tira a Petrobras do pré-sal
e entrega para o cartel internacional. Então, a minha fala aqui é a caixa de Pandora do Pedro Parente, né? A ideia do Paulo Neto. Em 1991, o grupo que trabalhou na privatização da Yacimentos Petrolíferos Fiscales da Argentina, que vendeu o petróleo por 60 centavos de dólar o barril e no mercado ele estava a 25. Esse grupo, liderado pelo Credit Suisse, apresentou ao governo Collor um plano de privatização por parte da Petrobras. Eles consideravam que a Petrobras era uma empresa emblemática e que, portanto, tinha que ser privatizada parcialmente, o menos mingau pelas beiradas, né? E a ideia, nós temos esse documento, que lá na EPET, está em inglês, inclusive. A ideia era vender as subsidiárias, que foram privatizadas a Petroquisa, Petrofértil e Petromisa, e também as coligadas, como Fabor e outros, né? Depois de vendidas as subsidiárias, a holding seria dividida em unidades de negócio, transformadas em subsidiárias para serem vendidas. Mas em 1992 o Collor caiu, o processo foi interrompido, o Itamar assumiu e o Itamar parou o processo, não só parou, como mandou empregados das estatais irem a Brasília defender as estatais contra a privatização. O Centrão, na época, criou uma obrigação, criou uma ideia improcedente de revisão constitucional que não estava previsto, mas arrumaram artifício, criaram essa revisão constitucional. Então o presidente Itamar ordenou que as estatais mandassem seus técnicos para dar subsídios aos parlamentares. E eu integrei durante vários meses um grupo de 15 petroleiros que nós elaborávamos documentos sobre a questão petróleo e levávamos para os deputados para informá-los, assim como o pessoal da Eletrobras, da Telebrás fazia. E essa revisão morreu. Nós conseguimos ganhar essa batalha. E por isso, Fernando Henrique, em 95, eleito, fez um decreto proibindo a ida de funcionários de estatais a Brasília conversar com os parlamentares sob pena de demissão. É o Decreto-Lei 1403, de 17 de fevereiro de 1995. Quem fosse lá, o Renault falou na imprensa, quem for pego vai ser demitido. E criou um grupo de espionagem lá, que ficava vigiando se a gente aparecia. E aí eu me aposentei e fui pela EPET com muito menos poder de fogo, né? A gente tinha menos recursos. Um outro colega diretor da EPET se aposentou, alugou uma casa lá, e então ficamos dois apenas tentando continuar esse trabalho. Mas o Fernando Henrique passou o rodo, destruiu o sindicalismo e mudou o capítulo 5 da Constituição brasileira. Com o capítulo 5, criava uma diferença entre empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro e restringia a empresa brasileira de capital estrangeiro o acesso aos minérios, ao subsolo brasileiro. Ele igualou as empresas, bastava ser estabelecida no Brasil para ser empresa brasileira. Então, escancarou o subsolo brasileiro para as multinacionais, com muito mais poder econômico do que as nacionais. Acabou com o monopólio da navegação de cabotagem, permitindo empresas estrangeiras andarem à vontade no território nacional. Quebrou o monopólio das telecomunicações e vendeu a Telebrás por um preço absurdamente baixo. Quebrou o monopólio do petróleo e vendeu a Vale do Rio Doce por 3 bilhões, e ela
tinha direitos minerários de 3 trilhões de dólares. Ou seja, foi uma doação. Mas ele então, depois de fazer a emenda número 9, que flexibilizou o monopólio, ele mandou para um Congresso um projeto de lei que se transformou na Lei 9478, de 97, que em seu artigo 26 dá todo o petróleo para quem produzir. A empresa que produziu o petróleo se torna dona. E aí ela paga ao Brasil 10% de royalties e 20% de impostos em dinheiro. Para vocês terem uma ideia do absurdo que é essa lei, no mundo os países exportadores ficam com 82% em média do petróleo produzido em seu país em petróleo. Ficam com 82% em petróleo, que é o bem estratégico. Então a nossa lei 9478 dá a obrigação de pagar 30% em impostos e royalties ao governo brasileiro em dinheiro. Ou seja, o Paulo César, nosso assessor legislativo lá em Brasília, disse que essa lei gerou o pior contrato de petróleo do mundo. E no artigo 64, inserido nessa lei, permite que a Petrobras não podia criar subsidiária, mas permite criação de subsidiária para depois ser vendido. E aí a Petrobras foi dividida em 40 unidades de negócio para serem privatizadas. E começou pela Refap no Rio Grande do Sul, que a gente, através de uma ação, conseguiu reverter. Mas o Pedro Parente é réu nessa ação e esse processo está hoje reaberto no Superior Tribunal de Justiça. Mas Fernando Henrique criou também a Agência Nacional de Petróleo e Gás, ANP, e nomeou o genro Davi Zilberstein para dirigi-la. Zilberstein tinha se notabilizado por privatizar as hidrelétricas de São Paulo e a Comgás a preço de banana. Então, em 1998, Zilberstein, na liderança, quando ele assumiu a diretoria presidente da ANP, num auditório lotado de empresas multinacionais e seus representantes, ele bradou, e está gravado: o petróleo agora é vosso. Ele nega isso, mas já me processou e a gente mostrou essa gravação que ele fala isso. Aí ele disse que quis dizer que vosso é dos brasileiros. Não. Em 1999, então, o senhor Pedro Parente, atual presidente da Petrobras, foi nomeado conselheiro de administração da empresa. É o órgão máximo da companhia. E chegou a assumir a presidência no ano 2000. Então, no período de 99 a 2003, nessa gestão Pedro Parente, várias ações contra a Petrobras foram realizadas. Como, por exemplo, foram vendidas 36% das ações na Bolsa de Nova York por 5 bilhões de dólares. O cálculo da EPET na época é que essas ações valiam mais de 100 bilhões de dólares. Foram vendidas por 5 bilhões e esses acionistas que pagaram 5 bilhões por esses 36% de ações adquiriram o direito de 36% do pré-sal, das reservas que a Petrobras descobriu. Antes disso, para preparar essa venda, foram reservados o 12º andar do edifício sede da Petrobras e 6 empresas, inclusive a Gaffney Klein e o Credit Suisse, assumiram o andar da Petrobras e exigiram que durante 1 ano e meio todos os gerentes da companhia fossem levar a eles as informações que eles quisessem. Informações estratégicas do nível que eles exigissem tinha que ser entregue. O argumento é que era para avaliar as ações da Petrobras para serem vendidas.
E ainda assim, tomando conhecimento de informações estratégicas da Petrobras, que nenhuma empresa do mundo, ao ser vendida, faz esse tipo de abertura, ao fazer essa análise profunda e estratégica da companhia, venderam as ações por mais ou menos 5% do seu valor real. Não é por incompetência, seria muita incompetência para ser só incompetência. Quer dizer. Então, esse primeiro foram a venda das ações. Foram adquiridos 49% das ações do grupo argentino Pérez Companc, que tinha declarado um rombo de 1 bilhão e 400 milhões de dólares no balanço. Segundo o depoimento do ex-diretor Nestor Cerveró, essa transação rendeu uma propina de 100 milhões de dólares, essa compra. Terceiro, houve uma troca de ativos com a Repsol. Essa é a primeira privatização de uma subsidiária. Das 40 unidades de negócio, essa foi a primeira a ser privatizada, que seria a Refap. A ideia da privatização era que a Petrobras aportasse 500 milhões de dólares no capital inicial e a Repsol, a Argentina, aportaria outros 500 milhões, formando uma terceira empresa, Refap S.A., com a maioria das ações da Repsol. 50% mais uma ação. E nessa troca de ativos, os ativos oferecidos pela Petrobras, que eram 10% do campo de Albacora Leste, 30% da Refap, da refinaria a ser privatizada, recém-ampliada, e mais 234 postos de gasolina em pontos estratégicos do país. Tinha postos da Repsol nos pontos mais importantes do país, desses 234. Nós calculamos esse patrimônio em 2 bilhões e 200 e foi aportado como 500 milhões. Por outro lado, a Repsol aportou 500 milhões em ativos, que eram a refinaria de Bahia Blanca, com 72 anos de construída, com a capacidade de refinar 30 mil barris por dia. A Refap era 200 mil. E essa refinaria, 30 mil barris por dia. E mais 650 postos de gasolina, que, em sua maioria, estava sem condições de operação. A Petrobras teve que investir para recuperar esse fato. O fato é que, 2 dias depois de fechado o negócio, a Argentina faliu. E foi declarado no balanço da Petrobras uma perda de 330 milhões de dólares. Ou seja, dos 500 milhões que foram aportados pela Repsol, 330 foram declarados como perdas no balanço da Petrobras naquele ano. Então ela deu 2 bilhões e 200 como 500 milhões e o outro deu 170 milhões como se fosse 500 milhões. Nós entramos com uma ação no Rio Grande do Sul. Essa ação ganhou a liminar, chegou no STJ. O Edson Vidigal cassou a liminar, alegando que os dois grupos tinham investido muito dinheiro e não podiam perder esse dinheiro. Primeiro, que não investiram nada. Segundo, que não cumpriram a lei, não cumpriram a liminar. Então, se beneficiou o infrator e a ação perdeu a liminar. Mas continua e agora foi reativada e o Pedro Parente é réu nessa ação. Uma outra negociata foi com o Eike Batista, numa termoelétrica chamada Termoluma, lá do Ceará, que daria à Petrobras um prejuízo de 350 milhões de reais. Quando o diretor Hildo Sauer assumiu, ele comprou a térmica e reduziu o prejuízo para 180 milhões. Ou seja, ele disse que conseguiu transformar uma negociata num mau negócio. Parente comandava o processo de desnacionalização da Petrobras
que chegou a mudar o seu nome para Petrobras. O Rastu, que era presidente na época e que comandou esse processo, convidou a EPET e a FUP para comunicar essa mudança. Depois que ele fez uma exposição lá, o companheiro Pertence, que era da EPET, diretor da EPET, perguntou a ele: presidente, o senhor se deu conta que o senhor está rasgando a segunda bandeira do Brasil? Ele disse: olha, eu chamei a EPET para comunicar, não foi para pedir opinião. Então, por favor, não vamos discutir isso aí que já está sacramentado e tal. A gente saiu dali, fez uma entrevista coletiva denunciando isso à nação. Felizmente apareceram vários jornalistas e a coisa repercutiu muito. E acabou voltando atrás, o processo foi estancado e um mês depois o Rastu foi substituído por Francisco Gros. Segundo a biografia do Gros na Fundação Getúlio Vargas, ele veio para o Brasil para assessorar as multinacionais no processo de privatização. E com esse objetivo ele assumiu a presidência do BNDES e conselheiro de administração da Petrobras. Gros, na sua posse nos Estados Unidos, declarou que a Petrobras deixará de ser uma empresa estatal para ser uma empresa privada internacional. Nós pegamos isso no jornal, ele negou, mas teve companheiros nossos que estavam presentes e que disseram que ele falou exatamente isso. Parente foi exonerado em 2003 e não consumou a sua estratégia de desnacionalização da Petrobras. Ele agora, nomeado pelo Temer, retomou esse processo, tendo carta branca do presidente, e promete não privatizar a companhia, mas está desmantelando através da venda de ativos por valores absolutamente irrisórios. Então, vamos citar aqui algumas vendas já realizadas ou em andamento. Primeiro, como eu falei, vendeu o campo de Carcará, um dos mais promissores do pré-sal, com 3 poços já perfurados, uma reserva da ordem de 2 bilhões de barris e ainda tem uma extensão numa área não leiloada pela União, que num processo de unitização poderia ser também produzida pela Petrobras. Agora o comprador é que vai ter esse acesso, até porque com a mudança da lei através do Serra, o nosso argumento de que não pode unitizar uma área da União para outra empresa que não a Petrobras, porque ela era obrigatoriamente operadora única. Isso agora não funciona mais. Chegaram a dar para a Shell aí um campo de Gato do Mato, a extensão. A EPET fez um artigo dizendo que era ilegal, porque a lei diz que a Petrobras é que é operadora única do pré-sal. Então não podia dar uma extensão para a Shell, que era a dona de Gato do Mato. Agora, esse argumento nosso caiu por terra ontem. Está vendendo a malha de gasoduto da nova transportadora do Sudeste. É uma malha de gasoduto, companheiros, é um monopólio natural. Ninguém vai construir uma segunda malha para concorrer para que está lá. Está vendendo para um grupo estrangeiro. Então está vendendo um monopólio natural para um grupo estrangeiro especulador de fundo de pensão, o Brookfield. Então isso é um negócio, crime de lesa pátria. E depois eles vão alugar para a Petrobras. E vão alugar pelo preço que quiserem. Só tem eles, é monopólio natural. Né? Vendeu a Petrobras Argentina, essa Pérez Compan, que ele comprou por um preço absurdo, agora está vendendo barato. Vendeu a Petrobras Chile Distribuidora. Vendeu a Liquigás Distribuidora. A Petrobras levou anos para conseguir entrar no mercado de distribuição de gás e regular o mercado e ter um lucro. É uma empresa que dá um grande fluxo de caixa, agora está vendida por um preço também irrisório. Está vendendo a maioria das ações da Petrobras Distribuidora.
A Petrobras Distribuidora, companheiros, é a joia da coroa, é a empresa que dá o melhor fluxo de caixa, o melhor retorno para a Petrobras, além de ser duplamente estratégica. Primeiro, que é a única distribuidora que leva combustível de canoa aos confins da Amazônia, de Rondônia, e as outras empresas não fazem porque não dá lucro. Então, os nossos companheiros da periferia ficarão sem abastecimento. E é uma empresa que, no caso de haver um preço maior no mercado nacional de combustível, que isso oscila, né? Por exemplo, a Dilma derrubou o preço do petróleo, deu um prejuízo de 80 bilhões à Petrobras. O Lobo não falou nada. Agora que o parente baixou 1 centavo no preço da gasolina, fez páginas e páginas. Mas o fato é que, como a Petrobras hoje está tentando recuperar um pouco o prejuízo com a baixa da Dilma, as empresas privadas vão comprar no exterior e as refinarias vão ficar sem para quem vender. E se a BR for privatizada, não vai ter quem compre mais o combustível da Petrobras. Então, estrategicamente, vender a maioria das ações dessa empresa é um desastre para o país. Está vendendo os campos de Baúna e Tartaruga Verde sem nenhuma avaliação, sem nenhuma concorrência, diretamente para a empresa. Vendeu a Companhia Petroquímica de Pernambuco. Todas as petroleiras têm o braço petroquímico, que é um braço importante estrategicamente para a empresa. E nós vamos abrir mão, mais uma vez, do nosso braço petroquímico. Está saindo da fertilizante, o pessoal da fertilizante de Araucária está apavorado porque a Vale do Rio Doce comprou, e a Vale do Rio Doce entende de rocha, não entende de petroquímica, e não entende de segurança química. Então está mais ou menos um elefante dentro de uma casa de cristais. O pessoal está apavorado que vai haver um desastre ambiental muito próximo por falta de controle, de conhecimento de segurança química que o pessoal da Vale tem. Está cedendo os direitos de exploração em águas rasas no estado do Ceará, Sergipe e Rio Grande do Norte. Não há investimento igual ao da Petrobras nessa região. O cara tenta achar um campo, não acha, abandona e não quer saber. Isso vai gerar desemprego brutal nessas regiões. O pessoal da região, as pequenas empresas que trabalham em torno da Petrobras estão apavoradas, porque as multinacionais não têm uma visão estratégica que a Petrobras tem. Então, companheiros, é um negócio, é uma retomada da missão do Pedro Parente, desmontar a Petrobras para abrir o pré-sal para empresas estrangeiras. O professor mostrou a importância do petróleo. Os países desenvolvidos não têm reservas e dependem fundamentalmente do petróleo, como diz o nosso presidente Felipe, que não tem substituto, pois 92% do transporte do mundo é feito com derivado de petróleo, 85% dos materiais que nós usamos vêm de produtos de petróleo, e ainda tem o que o professor mencionou, que é a questão do aparato bélico que é alimentado por petróleo, que também não tem substituto em curto prazo. E mais grave, todas essas operações que o Pedro Parente está fazendo, vendas bilionárias, incluindo o controle da BR, que tem um faturamento de 100 bilhões por ano, estão sendo realizadas em absoluta desconformidade com as disposições da Lei 9491 de 97, que exige uma série de providências que o Pedro Parente está passando por cima. O Parente defendeu efusivamente, publicamente, o projeto do senador Serra, que tira a Petrobras do pré-sal. Ou seja, ele veio
realmente com a intenção de desmontar a companhia para abrir o pré-sal para empresas estrangeiras. Era isso aí que eu tinha a dizer a você. Perguntas? Eduardo. Zé Eduardo. Fernando, eu tenho uma série de informações que você está passando, acho que é importante isso. Tenho duas perguntas. A primeira, quer dizer, fazendo uma ligação com a apresentação do professor Padula, se essa questão do preço atual do petróleo, ela teria algum freio também à vinda de investimento estrangeiro das grandes empresas para continuar pesquisando petróleo no Brasil. Eu queria que alguém pudesse me explicar mais essa questão, se tem alguma coisa nesse sentido. E a segunda pergunta é para esse rol de ilegalidades que você citou, quer dizer, alguns deles já têm ação, né, que foi reaberto contra o Pedro Parente, e você falou até crime de lesa pátria, se também não caberia, né, uma ação, né, envolvendo esse conjunto de decisões que não respeitam a lei que você citou. Quer dizer, eu estou achando, quer dizer, a gente está em proposições, quer dizer, talvez não ficar só no âmbito da EPET, se população brasileira, eu como cidadão, se eu sou informado que está sendo feita uma atividade criminosa por uma pessoa que ocupa uma função numa empresa pública, eu tenho a impressão que cabe... E então, não só a EPET, mas eu também, outras pessoas podem talvez participar de uma ação mais efetiva nessa linha. Edmilson. Obrigado. Opa. Primeiramente, parabéns pelo ter fornecido o histórico aqui, ter fornecido também alguns dados. Antes de fazer a minha pergunta, eu gostaria de colocar também alguns dados que eu tive acesso aqui, principalmente com relação à venda dos dutos do Sudeste. Se a gente analisar, por exemplo, a venda dos dutos do Sudeste, a gente tem ali a venda de 6 gasodutos, alguns gasodutos bastante importantes, principalmente porque ligam o Rio a São Paulo, e ligam também Rio a Minas, Belo Horizonte. Então, são dutos que levam, na realidade, o gás entre os principais mercados nacionais, que é Rio, São Paulo e Minas. Outro dado que eu gostaria de falar é o seguinte. A empresa que está comprando esses gasodutos, a Brookfield, a gente já tem um histórico, porque eu trabalho na parte de engenharia de estudos de análise de risco de dutos. Ela já tem um histórico de estar sempre de olho nos projetos de dutos da Petrobras. Então, eu acredito que tem sido repassadas informações privilegiadas para essa empresa, porque quando do projeto do gasoduto Rota 3, ela sempre estava comprando terrenos nas proximidades do gasoduto, de forma a pressionar. Durante o projeto do gasoduto, você tem que fazer a passagem do duto, e ali você tem que comprar, ou então você tem que pagar em dinheiro para você passar o gasoduto. Então, ela comprava terrenos na proximidade de onde estava sendo projetado o gasoduto, ou seja, para depois ela ganhar dinheiro através da venda dessa seção de terras para passagem. Outro dado importante também é que a Brookfield está comprando os gasodutos e ela está exigindo da Petrobras que se faça toda uma análise do que precisa se fazer nos gasodutos para deixar eles sem nenhum problema. Então, por exemplo, a revisão das classes de locação do gasoduto, que a classe de locação seria, por exemplo,
O gasoduto, quando ele passa em uma determinada área populosa, ele tem o que a gente chama de classe de locação. É o número de residências máximo que tem que estar presente ali. Você não pode ter um número maior, a não ser que você revise as condições do gasoduto, como, por exemplo, espessura do gasoduto, para ele poder atender essas questões. Os estudos de risco, por quê? Porque os estudos de risco vão indicar, no caso se o risco estiver numa condição, por exemplo, não tolerável para as pessoas, você tem que colocar medidas mitigadoras para poder você garantir a segurança da população. Então, tudo isso, antes de vender, a Petrobras vai ter que arcar com esses custos para deixar tudo bonitinho, para que ela não tenha nenhum gasto com isso posterior após a venda. Então, isso é algo que não está sendo deduzido do custo, que o custo está sendo de 5,2 bilhões pelos gasodutos todos. Uma outra questão, se a gente analisar o PNG da Petrobras, a Petrobras pretende investir no gasoduto Rota 3, 3 bilhões, fora o que já investiu no seu projeto. Então, se a gente comparar, o gasoduto Rota 3 tem em torno de 300 quilômetros. A gente tem 2 gasodutos na malha de venda que tem em torno de 300 quilômetros. Então, a gente já vê que é totalmente desproporcional você vender 6 gasodutos por 5 bilhões e você planejar investir 3 bilhões em um único gasoduto. Então, a minha pergunta, depois de colocar esses dados, é o seguinte. O que está acontecendo? Tem muita propina envolvida, eles estão recebendo muita propina para vender tão barato assim. E se há realmente muita propina, o que pode ser feito para tentar rastrear isso aí e tentar, através, sei lá, já que a mídia é vendida, utilizar mídias alternativas para mostrar o que está sendo feito? Quem mais? Simples, Fernando. É a absoluta falta de transparência, né? Ninguém sabe o que está sendo negociado e os detalhes dessa negociação. Porque a Petrobras vai ganhar 5 bilhões, mas, como ele já citou aí um compromisso, né? Pode ter outros. A gente vai ganhar 5 bilhões e gastar 20 para atender os compromissos. Não há transparência. Né? Mais alguma pergunta? Maurício. Microfone aí, pô. Maurício. Com relação a, meio que vinculado ao conteúdo local, existe uma série de obras até um determinado momento que eram colocadas aqui no Brasil e até com uma forma de estimular tanto as empresas como o crescimento profissional dos envolvidos, né? A partir de um determinado momento, sobre a motivação do índice alto de corrupção dos projetos, foram colocados lá fora, como replicantes, como algumas FPSO da seção onorosa, foram colocados lá fora, né? O que não exime a possibilidade de ter mudado somente o local do sistema. Em vez de ser um sistema nacional, passou a ser um sistema internacional, né? Que tipo de acompanhamento, né? Porque, por exemplo, eu não sou da Petrobras, mas tenho diversos colegas que estão lá fora, trabalhando e acompanhando. Aqui no Brasil, em diversas obras, eu já trabalhei em construção de algumas delas, nós tínhamos um contingente bastante grande de fiscalização, até de uma forma excessiva. Lá fora, não. Lá fora é uma quantidade muito pequena. De que forma vocês estão vendo isso? Última pergunta. Boa tarde a todos e todas. Sou Munhoz, Sindipetro RJ. Fernando, a história da Petrobras é uma história de luta, onde o povo tem sempre brigado para manter essa empresa, né, desse tamanho, esse orgulho do patrimônio brasileiro, do trabalhador. E é uma luta que nunca cessou. Desde a sua fundação até hoje, a gente tem
é uma elite brasileira entreguista que faz questão de vender não só a Petrobras, qualquer investimento nacional entregue às multinacionais a preço de banana. E eu tenho a certeza que não vai ser o revolucionário judiciário brasileiro que vai salvar nada. O judiciário brasileiro, como qualquer outro do mundo, está ligado às elites. Hoje, eu tenho a certeza que um dos poderes mais envolvidos nesse golpe e nessa tentativa de desmontar o Brasil é o judiciário, é o Supremo, que dá aval para toda essa picaretagem, para tudo isso. E o que eu acho? Eu acho que a força que criou a Petrobras e que em 95, na época em 98, o Fernando Henrique foi para a rua contra os leilões, né, contra a privatização, eu vejo hoje essa força muito enfraquecida. E eu percebo que o petroleiro da Petrobras, o trabalhador petroleiro, que embora a maioria deles tenha conhecimento do que acontece, não se mobiliza, está meio apático. A gente hoje mesmo fez um ato lá no Sempre de manhã cedo, e a gente tinha 20 pessoas no local onde trabalham 2.000. E tem sido isso a média dessa situação. E eu sei que os sindicatos, o CREA, o Clube de Engenharia, a EPET, algumas entidades têm feito um esforço grande para mudar isso. Eu queria que a pergunta minha é essa. O que, além do que a gente faz, a gente pode fazer mais para mudar isso, que não seja na justiça, porque na justiça não vai mudar nada, com certeza. Em primeiro lugar, agradeço as perguntas. O Eduardo faz duas perguntas. Né? Se existe algum freio para investimento das multinacionais. Pelo contrário, Eduardo, a pressão delas no Congresso Nacional para abrir o pré-sal, para elas entrarem, é terrível. E o pré-sal hoje, cada vez que se fura, mais promissor ele se mostra. Para você ter uma ideia, em 2013, o custo de produção da Petrobras era 49 dólares, aliás, 39 dólares e 80. Em maio de 2016, caiu para 20 dólares 0,3 por barril. O custo de extração, esse custo de produção aí é o CTPP, engloba tudo, impostos, royalties, exploração, amortizações, tudo. E o custo de extração, que só você considera o pessoal lá, os equipamentos operando, caiu de 9 dólares para 7,53 em maio de 2016. Portanto, o pré-sal é absolutamente viável e tecnicamente viável e economicamente viável. A Petrobras já está produzindo 1.400.000 barris de óleo equivalente por dia e a tendência é crescer. Então, o pré-sal é uma reserva, ainda tem 30 áreas a serem licitadas e dessas 3, pelo menos, são acima de 1 bilhão de barris. Então, o pré-sal não tem freio nenhum, tem um incentivo, como disse aí o professor Padula, né? O petróleo é extremamente estratégico, é o energético mais estratégico do mundo. O preço está nesse patamar por manobra dos Estados Unidos, conforme ele mostrou aqui com a Arábia Saudita, para atingir os BRICS. Então, em um determinado período, o preço vai voltar ao patamar anterior, até porque a gente está vivendo aí mais ou menos o pico de produção mundial. Então, a Exxon, por exemplo, não fez baixa contábil, porque o principal argumento da baixa contábil é a queda do preço do barril. A Exxon não fez porque sabe que esse preço é temporário. Esse preço não é um preço, e declarou isso em nota técnica, dizendo que não fez porque esse preço é efêmero. Ela então não ia fazer baixa contábil. A questão de ações, né? A IPET fez uma representação contra o Pedro Parente. Primeiro fez uma carta para o Conselho Deliberativo, Conselho de Administração da Petrobras, pedindo que não nomeasse o Pedro Parente pelo seu passado pernicioso na companhia. Não foi atendido. A gente fez então uma representação ao Ministério Público. Está sendo feita uma representação ao TCU contra essas vendas, não é isso, Felipe? E estamos com 3 fontes preparando ações judiciais. Tem uma em Brasília,
com alguns procuradores. Tem outro companheiro Maranhão está preparando aqui no Rio, e tem outro que a gente está conversando com o advogado Eloá, que fez as ações da Vale do Rio Doce. Então tem 3 fontes aí de ações judiciais para tentar frear esse entreguismo do Pedro Parente. O Edmilson, agradeço muito, porque a gente está preparando um voto aí na AGO da Petrobras, que vai tratar da privatização desse malha de gasoduto, e você deu informações importantes. Se você tiver mais, por favor, passe para a gente, que a gente vai fazer uma declaração de voto contrário a essa venda na Assembleia Geral. A Transpetro fica obrigada a operar e também manter isso, é custo que também o Field não vai ter depois que for alugar os gasodutos. Essas informações aí que você deu são preciosas para o nosso voto, e eu te peço que, se puder, dar mais subsídios. Não precisa, pode ser por e-mail, que não será divulgado o seu nome, a gente não costuma divulgar a fonte, né? Então a gente quer fazer esse voto. Você pergunta se tem propina, né? Eu tenho sugerido aí que é preciso fazer uma jet wash, ou wash jet internacional, porque a Lava Jato, o que tem de propina nesse cartel internacional de petróleo, eu vou te dar um exemplo aqui. Em 2010, o Romero Jucá foi relator da lei de partilha. E no artigo 42, tinha lá uma emenda feita pelo IBP, onde abriga o cartel do petróleo, que dizia que o royalties pagos serão devolvidos em petróleo. A gente conseguiu tirar esse parágrafo, e o Romero Jucá colocou de volta em 5 artigos, exigindo que tivesse 5 partidos diferentes para tirar nos 5 artigos. E ele, então, conseguiu aprovar essa emenda em outubro de 2010. Quando foi em abril de 2011, a revista Época publicou uma matéria de 5 páginas, dizendo que o Romero Jucá, na campanha para senador, gastou 15 milhões e declarou 1,5 milhão. E 1,5 milhão ele pagou em dinheiro, mas os 13 milhões e meio ele pagou em dólar vivo. Então, isso aí, eu acho que explica um pouco. Então, nós tínhamos o companheiro Haroldo Lima, que foi o nosso grande baluarte na revisão constitucional que o Centrão tentou fazer antes do Fernando Henrique, eu mencionei nas minhas perguntas. O Haroldo Lima foi o nosso guru lá em Brasília. Os 15 caras da Petrobras iam para Brasília, chegavam lá, passavam primeiro no gabinete dele e dava as diretrizes todas. Quando ele assumiu a Agência Nacional de Petróleo, ele me avisou que ia, eu convidei, ele ficou na EPET 4 horas conversando conosco, fez um belo discurso de posse, a Dilma até o repreendeu. Um mês depois ele mudou totalmente de ideia e virou lobista dos leilões, da entrega do petróleo. Agora, no projeto Serra, no Senado, ele mandou uma carta defendendo o projeto Serra. Até a Vanessa Gradiotin, questionada, disse: não, Haroldo Lima não representa o PCdoB, quem representa o PCdoB no Senado sou eu, e eu voto contra. Mas então, você vê, são indícios de que a propina internacional é mais poderosa até do que... Agora, não é só propina, é pressão de governo. O Michel Temer foi lá na ONU, passou antes lá no CFR, Conselho de Relações Internacionais, que é o órgão que dita a política, né? Como eu vi uma imagem antes que eu gostei, é que os Estados Unidos é um enorme transatlântico, cujo presidente é imediato, não é o comandante. Ele é imediato. Chega lá, senta naquela cadeira que é a sua. Não, o comandante é fulano. E o dono é o corporatocracia,
petroleira, financeira, armamentista. Então, a pressão externa é violenta. Para você ter ideia, quando a Dilma leiloou o maior campo do pré-sal, já descoberto, com um edital absurdamente lesível ao interesse nacional, antes disso, veio o Joe Biden, vice-presidente americano, pressioná-la diretamente, um mês antes do leilão. Então, pressão e propina de todo lado. Se vocês lerem o livro Confissões do Assassino Econômico, o João Perkins mostra como esse esquema funciona. O tempo aqui é curto, eu não vou me alongar mais, mas não tem dúvida que é propina, é pressão, a mídia desmonta um camarada que defender contra isso aí. Então, é isso aí. Mas eu te agradeço e gostaria que você me desse esses subsídios aí para a gente usar lá no voto na Assembleia. O Maurício falou sobre o conteúdo local. Eu contei aqui numa pergunta que eu fiz mais cedo, né? Que a gente, com aquela ideia do gás, de poder comprar no mercado nacional até pelo dobro, a gente conseguiu criar 5.000 empresas fornecedoras de equipamentos e 3.000 prestadoras de serviço de projeto, inspeção e manutenção. Com o decreto Repetro, essas empresas foram desmanteladas. E hoje, o professor Padula falou muito bem aqui, não interessa às empresas estrangeiras que a Petrobras compre no país. Tem que comprar delas. Nos telegramas do Wikileaks, que o Wikileaks publicou, a Chevron, o consulado americano, passando lá para Washington, informações, e a lei de partilha vai prejudicar os nossos fabricantes. A Petrobras é que compra do país. E as outras empresas compram da gente. Nossas empresas vão ser prejudicadas. Então, a pressão em cima do Congresso Nacional, só para resumir, quando estava discutindo a lei de partilha, teve 8 audiências públicas, 6 no Senado e 2 na Câmara. Nessas audiências públicas, cada uma tinha 5 mesas. Cada mesa, 2 lobistas, ou seja, 8 mesas, 8 audiências públicas, vezes 5 mesas, são 40 mesas de exposição. Com 2 lobistas em cada, são 80 lobistas, falando meia hora cada um. Eu pedi para a EPET fazer o contraponto, nos deram 10 minutos numa das mesas. Vocês terem ideia do poderio desse pessoal. O De Luca, que é o presidente do IBP, o chefe do lobby, era recebido com tapete vermelho em qualquer comissão lá. Eu debati com ele lá, me deram 10 minutos e 50 para ele. Vocês verem como a pressão deles em cima dos deputados, e aí rola todo tipo de suborno, propina e tudo mais. Então, o conteúdo local, a Petrobras já comprou 95% no mercado nacional. Nessa época que as empresas, as 5.000 empresas estavam a todo vapor. E aí, quando o Fernando Henrique fez o decreto 3161, que liquidou as empresas, os engenheiros viraram suco, né? Vendia suco, vendia roupa, como o Maurício já mencionou aqui. Então, foi um desmonte da tecnologia e da engenharia nacional. O SEMPES repassava a tecnologia, as empresas o aplicavam e a gente estava crescendo de forma ameaçadora aos Estados Unidos. Então, o Munhoz, por último, falou no judiciário. O judiciário está realmente preocupante. Nós tivemos aí, em uma semana, o Supremo Tribunal Federal agrediu violentamente o direito dos trabalhadores. Então, assuntos que vinham discutidos há anos, em uma semana, por exemplo, a greve no setor público. Criou uma restrição brutal à greve no setor público. A greve é um direito constitucional. Acabou com a desaposentação. As pessoas que voltavam a trabalhar para melhorar a sua contribuição, o seu recurso, benefício, obrigado,
para melhorar o seu benefício, não só perderam, como vão ter que devolver os valores atrasados. O fim do direito de negociação, isso aí é terrível. Os nossos sindicatos se matam para, no dissídio coletivo, conseguir um direito, e esse direito agora não é mais perene, acaba em 1 ano, até o próximo acordo. Então você conseguiu uma vantagem no ano seguinte, e aí nesse esquema de desemprego que está, a força dos trabalhadores é praticamente nenhuma. Outra do judiciário, né? Prenderam os policiais legislativos que estavam sabotando as escutas nas casas dos parlamentares. Eu tive informações lá de pessoas de dentro do Senado que esses policiais estão usando prerrogativa de Polícia Federal. Eles não são Polícia Federal, mas estão usando para entrar em eventos, em boates e levarem vantagem, até achacar pessoas. E esses caras foram inocentados, foram soltos, depois da grita do Renan. Ele é o juiz do Supremo, deu razão. Então a gente tem uma decisão absurda dessa do Supremo Tribunal Federal a quem recorrer. Não tem mais a quem recorrer. Só se for o Papa Francisco, que é o único cara lúcido que a gente tem aí no momento internacional. Então, muito obrigado a vocês pelas perguntas.